Para 9h27, a falta de medicamentos básicos atinge 4 em cada 5 cidades brasileiras. Isso é o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios com mais de 2.000 cidades. Essa lista de medicamentos em falta inclui, por exemplo, remédios para tratamento de doenças crônicas ou até sintomas leves. 8 estados, além do Distrito Federal, também relataram a falta de contraste, aquela substância utilizada para fazer, por exemplo, ressonância magnética, tomografia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é que está acontecendo, sobre risco de o desabastecimento se alastrar. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrini. Francisco, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui com a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stefano. Estou à sua disposição. O que é que está acontecendo, Francisco? Olha, já há 2 anos e meio, desde o início da pandemia, nós fazemos uma série de pesquisas, evidentemente, para acompanhar aquilo que acontece, na utilização de leitos, número de casos, internações. E sempre nessas pesquisas, que nós já tivemos a oportunidade de divulgar durante esses 2 anos e meio, nós também perguntamos para os hospitais quais que são os grandes problemas que eles enfrentam para estar atendendo seus pacientes. Então, se lembre que nós tivemos aquele problema e detectamos a falta de oxigênio. Depois, no ano passado, a gente detectou exatamente aquela falta de materiais e medicamentos para o chamado kit intubação. E esse ano, a gente continuou com as pesquisas num período maior, porque epidemiologicamente a gente percebeu que nós estamos num momento diferente daqueles anteriores, onde nós tínhamos uma incidência muito grande da doença, todos nós acompanhamos isso, mas começamos a identificar exatamente isso, o grande problema, o grande constrangimento que os hospitais estavam tendo para o atendimento dos pacientes era a falta de alguns medicamentos básicos, como vocês já colocaram, e outros medicamentos que são medicamentos mais complexos, como, por exemplo, antibióticos, contrastes, que você já citou, até soro fisiológico, dipirona, que é um medicamento que todos nós conhecemos, com o nome de Novalgina. Então, no fundo, o que a gente está tendo, e quando isso chega já nos hospitais privados, como é o caso agora que nós estamos conversando, isso já atingiu antes no setor público, e se atingiu também, principalmente, o estoque das farmácias. A gente tem aí relatos de pessoas que vão, às vezes, em 2, 3 ou 4 farmácias para tentar comprar um antibiótico, para tentar comprar algum produto, e acabam sendo frustrados com essa possibilidade. Então, no caso específico aqui, a nossa pesquisa identificou exatamente isso. Os hospitais sofrem esse constrangimento com falta de materiais básicos, exatamente para atendimento. Todos eles podem ser, de alguma forma, substituídos, mas sempre serão substituídos por produtos mais caros ou, eventualmente, por produtos que não têm a mesma indicação da mesma forma. Então, no fundo, nós estamos fazendo substituições que, embora possam dar o mesmo resultado, quando elas existem, elas vão estar encarecendo o sistema de saúde de um modo geral, tanto público quanto privado. Francisco, infelizmente, essa não é uma novidade, que a gente fala de falta de medicamentos em algum nível, na rede pública ou até mesmo na rede particular. Essa já é um cenário quase que comum na realidade brasileira. Mas parece que agora, pode ser uma impressão equivocada, só me corrija se estiver errada, mas parece que a situação agora está mais grave. Existe algum problema na indústria ou é no fornecimento, fazer chegar? Em que ponto da cadeia a gente está falhando para que haja tanta falta de medicamentos assim? Não, a sua impressão é correta, Stephanie. Na realidade, o problema, é que a gente pode chamá-lo desta forma, ele foi amplificado nos últimos tempos. Por uma série de motivos, você nunca tem um motivo único para que isso aconteça, né? Mas eu diria para vocês que nós temos alguns motivos que eu vou chamar assim de temporais, que são aqueles que estão acontecendo exatamente agora, que são devidos principalmente, a gente nunca pode se esquecer que existe um conflito armado na região ali da Rússia com a Ucrânia, embora lá não seja um local de produção dos chamados IFAs, e aliás eu preciso voltar um pouquinho a isso. O que falta na realidade são os chamados insumos farmacológicos ativos, que são aqueles sais com os quais os medicamentos são feitos. Eles são importados, uma parte deles são importados, e depois são produzidos aqui no Brasil. Então, quando você tem assim, um constrangimento do fluxo normal desses produtos, se uma guerra acaba causando isso, porque os fluxos aéreos eles ficam mais complexos, você acaba tendo um aumento do petróleo, um aumento do dólar,
Então, todas essas coisas, elas acabam atrapalhando a linha normal de produção desses IFAs e principalmente a exportação deles. Os dois países que mais produzem os IFAs no mundo são a Índia e a China. Então, aí já vem outros motivos, porque a China, todos nós sabemos, ela tem aquela política do Covid-0. Então, qualquer surto que aconteça naquele país, eles simplesmente fazem um lockdown, algumas cidades chegam a ser fechadas, e a produção, principalmente desses insumos, ela é abandonada, ela para. Então, esses produtos acabam se escasseando. Como eles produzem para o mundo inteiro, então você vai ter assim um fluxo grande de países atrás desses produtos. Quando a gente vem para o nosso país, além dessa questão da diminuição da vinda desses produtos para cá, eles acabam chegando tão caros que muitas vezes, pelas políticas de preço que nós temos estabelecidas aqui no nosso país, e essas políticas de preço elas são estabelecidas por órgãos do governo federal, você acaba tendo um desestímulo à produção de alguns produtos. Existem alguns casos onde a própria embalagem chega a ser mais cara que o produto. Então você vê que isso cria um desequilíbrio muito grande. Por outro lado, algo que nós também temos que ver, e eu diria para você que é uma questão mais estratégica, nós hoje somos dependentes de praticamente 85% a 90% de todos esses produtos. Ou seja, nós não temos aqui no Brasil uma pesquisa clínica, uma pesquisa técnica, uma produção desses materiais que possam dar algum grau, eu diria assim, de autonomia para que a gente possa fazer esses produtos no nosso país e, consequentemente, fornecê-los para a indústria farmacêutica para que ela possa produzir os medicamentos finais. Então, é um conjunto de causas e você vê que nenhuma delas exclusivamente afeta exclusivamente o mercado. Ô Francisco, o que o Estado pode fazer para tentar minimizar os problemas nessa cadeia, desde o envio do IFA até a produção dos medicamentos? O Ministério da Saúde, por exemplo, ele tem como ajudar vocês de alguma maneira? Tem ocorrido interlocução? Claro. Primeiro que esse problema não é um problema exclusivamente da saúde, né? Então, no fundo, você acaba tendo uma questão de horizontalidade nessas questões. Porque você tem envolvido aí o Ministério da Saúde, você tem envolvido o Ministério das Relações Exteriores, você tem envolvido o próprio Ministério da Fazenda, ou seja, é um conjunto de responsabilidades que fazem com que, individualmente, todos esses grupos, somados às atividades da indústria farmacêutica, dos importadores e das próprias instituições hospitalares e outros laboratórios e as clínicas, busquem alternativas de trazer esse material. Mas você tem razão. Nós precisamos, sim, estabelecer uma política estratégica de médio e longo prazo no nosso país para que, mesmo que resolva esse problema, eu estimo, e a gente conversa com os colegas da indústria farmacêutica, isso pode estar resolvido de alguma forma nos próximos 90 dias, mesmo que isso aconteça, nós não fiquemos nessa dependência. Todo mundo se lembra, há 2 anos e meio atrás, a dependência que nós ficamos de máscaras, aventais, luvas, de respiradores. Todo mundo dizia que a gente não tinha respiradores, tinha que importar, porque nessas horas de emergência, todos os países se voltam para comprar esses produtos. E se você tem poucos produtores, você acaba tendo assim, uma concorrência muito grande e uma produção que às vezes não é suficiente para o mundo como um todo, como a gente evidenciou agora nesse período de pandemia. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin, sobre essa situação da falta de medicamentos simples e outros mais complexos também na nossa rede de saúde. Obrigada, Francisco, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário. Obrigado, Rafael, Stefano, fico à disposição de vocês. Obrigado, bom dia.